Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Dentistas do Consultório 2. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre 4 tipos de aparelho, né? Os 4 tipos básicos de aparelho e as diferenças básicas entre eles. Sim, pessoal, e assim, quando você vai fazer um tratamento ortodôntico, né? Você, na verdade, né, está interessado no final do tratamento, no resultado final, ou deveria estar interessado nisso, né? Mas é importante que você saiba que existem vários tipos de aparelho, várias maneiras de você chegar nesse resultado final. Então, assim, para facilitar a sua vida, hoje eu vou falar de 4 tipos principais de aparelho, né, as diferenças básicas entre eles, e isso geralmente a gente passa para o paciente quando a gente vai fazer um planejamento, e aí o paciente deve escolher, né? Então eu vou passar mais ou menos o que eu passo no meu dia a dia, quais os tipos de aparelho que eu uso no dia a dia e a diferença entre eles. Hoje eu vou falar especificamente sobre 4 tipos de aparelhos, né? 3 deles são aparelhos fixos colados, e o quarto seria os alinhadores, apesar de que devem ser usados como aparelho fixo, né? Praticamente passar o dia com ele, tirar somente para limpar e escovar, ele é um aparelho que pode ser removido. Então vamos lá, primeiro aparelho metálico convencional. Antes de falar especificamente do aparelho metálico convencional, eu gostaria de explicar um pouquinho sobre a movimentação. Se vocês tiverem interesse, eu posso fazer um vídeo somente sobre isso. Mas é interessante que você saiba que o que move o dente, na verdade, não é a pecinha colada no dente, e sim o fio que passa por ele. A pecinha colada, basicamente, ela é uma forma de ligar o dente àquele fio. E falando um pouquinho mais sobre esse assunto, o fiozinho que passa dentro da pecinha, essa pecinha que pode ser de metal, pode ser plástico, pode ser de porcelana, é interessante que você entenda que o fio que passa dentro disso aí, isso gera um atrito. E o atrito é uma coisa muito importante no tratamento ortodôntico. Só para simplificar bem, é interessante que você saiba que há momentos que a gente precisa de atrito, bastante atrito, e há momentos que a gente não quer atrito nenhum. Ou pelo menos não gostaria que tivesse. E aí, voltando para o primeiro tipo de aparelho, que é o aparelho metálico convencional, é aquela pecinha metálica que usam as liguinhas coloridas, aquelas famosas liguinhas que você escolhe a cor do aparelho, todo mês que vai, você troca aquela liguinha. A liguinha serve basicamente para prender o fio ao dente, né? Ela vai ligar o fio ao dente através da pecinha metálica. Dos tipos de aparelho que a gente tem hoje, o aparelho metálico convencional, que usa liguinhas, é o aparelho mais antigo, né? Só que ele ainda é bastante utilizado, ele ainda é bastante útil. Apesar dele ser bastante antigo, essa técnica, houve bastante evolução no tipo da pecinha, de como é a pecinha, de como essa pecinha é ligada ao fio. Então, houve evolução durante esse tempo. Só que, como eu falei, o atrito, principalmente na fase de alinhamento, na fase que a gente quer deixar o dente retinho, desentortar o dente, ele pode atrapalhar um pouco. E aí, a liguinha, nesse ponto, o elástico, quando você coloca um elásticozinho prendendo o fio, você cria um atrito bastante grande e que muitas vezes é desnecessário naquela fase. Porque o dente, para conseguir se movimentar ao longo do fio, ele primeiro vai ter que romper o atrito que tem entre o fio e o elástico que está prendendo ele. Depois disso é que ele vai conseguir se movimentar. Vai ter que romper aquele atrito inicial causado pela liguinha. Então até é interessante que você saiba que a liguinha, assim que você coloca, ela tem um atrito bastante grande, e ao longo do mês essa liguinha vai cedendo um pouco e vai liberando um pouco a movimentação do dente. Então é interessante que você saiba que trocar a liguinha demais é ruim. Então, assim, como o aparelho metálico convencional é o aparelho mais antigo, a gente geralmente toma por base de comparação ele. Então a gente sempre compara os outros aparelhos a ele. Ele é usado como referência para você dizer se o outro tipo de tratamento é mais rápido ou mais demorado. Geralmente ele que fica lá como referência. Então, assim, para facilitar o entendimento de todos, eu vou falar agora, começar a falar sobre os outros tipos de aparelho e começar a fazer comparações dos outros aparelhos com o aparelho convencional, que é o primeiro. E aí, indo para o segundo tipo de aparelho, né? Se percebeu-se que essa liguinha que é usada, essa liguinha colorida que se usa para prender o fio ao dente, ela causava um atrito muito grande, e aí se criou esse aparelho autoligado. E o que seria o aparelho autoligado? O aparelho autoligado, como o próprio nome já sugere, ele se liga automaticamente ao fio através de um slot metálico, e aí essa característica dele não precisar da liguinha de borracha tira aquele atrito excessivo no começo, que dificulta a movimentação, né? Então ele é um aparelho que movimenta os dentes muito mais fácil. E aí, já que ele não precisa romper aquele atrito inicial da liguinha, né?
ele costuma ser um aparelho com tratamento mais rápido do que o aparelho convencional, de 10, 20 ou até 30% mais rápido do que o aparelho convencional. E aí, comparando as outras características, a questão da limpeza é muito semelhante ao aparelho convencional. Ele tem os mesmos dispositivos, tem o fio, tem as pecinhas coladas, então a limpeza é muito parecida, exceto pelo fato do aparelho convencional ter as borrachinhas, que acumulam um pouquinho mais de placa do que o aparelho autoligado, né? Já que ele não possui as liguinhas, então aquela borrachinha ela acumula um pouco mais de tártaro. E aí a gente pode resumir basicamente as características do autoligado em relação ao aparelho convencional. O terceiro tipo de aparelho, né, são os aparelhos estéticos. Nesse caso dos aparelhos estéticos, estou falando estritamente dos aparelhos estéticos colados, né? Os que têm as pecinhas, assim como os aparelhos metálicos e autoligados, tá? Dentro desse grupo dos aparelhos estéticos, tem vários materiais. Existe ele feito de policarbonato, que é uma espécie de plástico. Tem ele feito de porcelana e tem ele feito de safira, que é uma espécie de porcelana transparente. E aí uma das características principais dos aparelhos de policarbonato, safira ou porcelana é realmente só a questão estética, né? Como eles têm uma cor parecida com a do dente, apesar de ter o fio ainda passando, que geralmente o fio deve ser metálico, né? Ele consegue ser mais discreto que o aparelho metálico, né? Por isso que a gente chama ele de aparelho estético. Porém, ele tem as mesmas características de limpeza, até dificulta mais, porque a porcelana ela realmente retém mais, o policarbonato com certeza retém muito mais placa do que o aparelho metálico, então ele é um pouco mais difícil de limpar. E também uma característica interessante até desses três tipos aí que eu falei, do policarbonato, safira e porcelana, é exatamente que ele tem mais atrito do que o aparelho metálico. E aí, geralmente, ter mais atrito resulta num tratamento mais lento. Exatamente pelo fato dele ter mais atrito, os aparelhos estéticos que eu estou me referindo aqui, eles costumam ser de 10, 20 até 30% mais lento, né, o tempo dele de tratamento do que o aparelho convencional. Agora, fazendo uma breve comparação entre os três tipos dos aparelhos estéticos, né? O policarbonato é um plástico, né? Então ele tem bastante atrito, é o que teria mais atrito. E também ele é o mais frágil, né? Ele é um plástico, ele provavelmente vai quebrar mais. E quebras geralmente resultam em um tratamento maior, né? Já o de porcelana e safira tem características parecidas, exceto pelo fato de que a safira é transparente, então ele mostra a cor que está atrás, a cor do dente, né? Já a de porcelana normal, ele é meio leitoso, ele tem uma característica, uma cor própria, e geralmente ele não mostra a cor atrás, mas ele fica uma cor muito próxima de um dente. Dentro dos aparelhos estéticos, hoje também existem os aparelhos estéticos autoligados. Hoje em dia já tem a tecnologia dos aparelhos autoligados, só que hoje ainda são aparelhos caros. E a vantagem mecânica dele ser autoligado, ainda assim ele não tem a mesma velocidade do aparelho autoligado metálico, mantém apenas a vantagem estética em cima do aparelho metálico. E aí, resumindo, são essas as características que a gente tem dos aparelhos estéticos em relação ao aparelho convencional. E aí, o quarto grupo de aparelho, a quarta opção de aparelho que eu geralmente indico meus pacientes são os alinhadores. Os alinhadores estéticos, ele tem uma forma de tratar um pouquinho diferente dos aparelhos metálicos, né? Eles são, a forma da movimentação é um pouco diferente. Nesse caso já não há fio, né? O dente não segue um fio. Os alinhadores são placas, né, que ficam ao redor do dente e que exercem forças nos dentes para eles se movimentarem, né? É um pouquinho diferente a forma de tratar. Outra coisa interessante do aparelho dos alinhadores é que os alinhadores geralmente estão ligados a um planejamento digital, né? Geralmente você faz um escaneamento do paciente, você faz uma movimentação ortodôntica virtual no paciente, e aí o fato de você planejar, né, o tratamento desde o começo, toda a movimentação de forma virtual, você consegue saber exatamente a posição final do tratamento, você sabe exatamente quais são os problemas que você vai ter no final para finalizar aquele caso. Então é um tratamento bastante previsível, bastante moderno. Então assim, do que a gente tem hoje em relação a planejamento diagnóstico, o alinhador seria o tipo de aparelho que usa o máximo de recurso tecnológico possível hoje em dia. E assim, o alinhador em si, ele mereceria um vídeo somente para ele, né? Mas porém, para manter na pegada do vídeo, eu vou tentar comparar o alinhador
com o aparelho metálico convencional. E aí, uma das características que a gente compara logo é a questão da estética, né? Ele realmente é transparente, fica na frente do dente, certo? Então ele já tem uma vantagem estética em relação ao aparelho convencional. Outra característica interessante é que as movimentações dos alinhadores são planejadas desde o começo. Então cada dente faz uma movimentação específica desde o começo até o final. Ela só vai fazer aquele movimento que foi planejado, né? Isso resulta no tratamento que chega a ser 50%, 60% mais rápido que o aparelho convencional. Então outra característica interessante do alinhador. Ele é bem mais rápido do que o aparelho convencional. E a outra característica interessante, outra vantagem em relação ao aparelho convencional, é que o alinhador você pode remover para poder escovar. Então você tem uma higienização como se estivesse sem aparelho. Você tira ele, você passa fio dental, você escova normal e depois recoloca. E aí, na verdade, a grande vantagem do alinhador é também a sua desvantagem. É o fato dele ser removível. Então isso demanda para o paciente uma disciplina, né? Ele precisa saber que precisa estar com o alinhador o tempo todo na boca, mesmo sendo removível. Então, assim, ao meu ver, essa realmente é o grande problema do alinhador, é o fato de ser removível, e às vezes tem paciente que não tem essa disciplina para usar um alinhador. Porém, ele usando de forma correta, ele consegue ter todas as vantagens do sistema. E aí, então, resumindo, os alinhadores eles têm essas características em relação ao aparelho convencional. É isso aí, pessoal. Eu não quis fazer um vídeo extremamente longo, maçante, né? Até porque tem muita informação nesse assunto. Mas eu queria simplificar para você entender basicamente o que faz um aparelho diferente do outro. E realmente o que vai pesar na hora da decisão do paciente são essas características que eu passei aqui. Mas se surgiu alguma dúvida em relação a esse assunto, é só mandar uma mensagem, colocar aqui um comentário que a gente vai tentar responder, ok? E também dê sugestão de vídeo, se quiser que a gente faça um vídeo só sobre alinhador, mostrando a mecânica do alinhador, ou que a gente se atenha um pouco mais à mecânica do aparelho convencional, o que é que realmente faz um dente se movimentar, é só pedir no comentário que a gente vai tentar fazer um vídeo sobre isso, tá? E aí, por favor, galera, não esqueça de curtir o vídeo e seguir o canal da gente, pra gente saber se vocês estão gostando dos vídeos ou não, né? E continuar esse trabalho que a gente está tentando fazer. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.